Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja na sua vida e que você esteja com saúde, com paz e alegria no seu coração. Estamos aqui com alegria para o comentário de mais uma de nossas lições da gloriosa Escola Bíblica Dominical. Como os alunos e alunas já sabem, estamos estudando o quarto trimestre de 2020. A nossa lição é sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos hoje na lição de número 4 e o título da lição é o drama de Jó. Já passamos pelo livro de Jó, quem era Jó, já passamos as investidas e a identificação de Satanás e agora começa então o drama de Jó. O texto áureo dessa lição encontra-se em Jó capítulo 2, versículo 21, e diz assim: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós já temos uma lição preciosa para aprender com Jó. Jó, apesar de toda a sua riqueza, de toda a sua fama, ele não tinha apego nenhum a esses bens materiais. Os bens serviam a Jó, e não era Jó que servia os bens. Então, quando ele diz, Deus deu e também tomou, ele está dizendo, ele sabia de onde vinha, a procedência dos seus bens materiais, a procedência de tudo que ele tinha, inclusive de seus filhos. Ele sabia que era Deus que tinha dado a ele aquelas bênçãos, aquelas dádivas. Então ele não tinha apego aos bens materiais, ao dinheiro. E a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro. O dinheiro nós precisamos, é uma moeda de troca, nós precisamos para sobreviver. Jesus também usou dinheiro. Mas é o amor, é aquele amor que se coloca, é colocar os bens materiais, a riqueza acima de tudo, acima de Deus. E Jó nos dá uma lição importante dizendo que Deus deu, Deus também tomou. A lição, como eu disse, é o drama de Jó. Drama é uma palavra que vem do grego e significa intenso, tragédia, que era muito usada na época lá na Grécia, como uma representação, um teatro, onde os artistas iam lá e tinham a intensidade para fazer algo. Então aquilo era chamado de drama. E nós vamos ver no decorrer da lição que as coisas aconteceram tão rápido na vida de Jó, por isso essa intensidade e por isso esse drama que ele vivia. A verdade prática diz, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Jesus nos preveniu dizendo que no mundo nós vamos ter aflições. No mundo tereis aflições, mas também disse para termos bom ânimo, porque Ele está conosco, Ele venceu e Ele está com todos aqueles que aceitaram Ele como Salvador e que o servem como o seu Senhor. Então, não importa a situação em que estejamos passando, mas nós temos que ser fiel, permanecer fiel ao Senhor, ser fiel e permanecer. A leitura em classe, você que tem a sua Bíblia, a sua revista, é bom acompanhar. É bom lembrar também, Fabiano, está aqui o meu amigo Fabiano, superintendente da Escola Dominical aqui na nossa igreja, é um valente aí, está trabalhando sem medir esforço, também junto com o Samuel, nosso querido amigo, cooperador Samuel de Lima, para que a Escola Dominical aconteça e chegue até a sua casa, ou aonde você está, e também aqui no templo também nós temos a nossa aula presencial aos domingos a partir das 9 horas da manhã. Mas então, Fabiano, nós temos que ter esse entendimento que não importa a situação, nós temos que estar sempre ser fiel a Deus, ser fiel ao Senhor, porque a recompensa vem dele. E nós estamos sujeitos a tudo, né? Nessa vida nós estamos sujeitos a todas as intempéries. Tudo aquilo que acontece no mundo, nós estamos nesse mundo, e estamos sujeitos a passar por tudo o que passa, né?
A Bíblia diz que tanto o que sacrifica, ou seja, tanto o que adora a Deus como o que não adora, estão sujeitos a passar também pelas provações da nossa vida. É bom lembrar também, Fabiano, que às vezes nem tudo as provações que vêm é exatamente Satanás trazendo aquilo para a gente, as tragédias que acontecem na nossa vida. Muitas vezes são as nossas escolhas erradas, são aquilo que nós fazemos que nos traz essas tragédias, esses prejuízos. E outras vezes é o próprio Deus que nos encaminha, nos leva para esse caminho da provação, exatamente para nos ensinar a depender dele. Quando Deus leva para o deserto, para a provação, não é para matar ninguém, não é para que a pessoa desanime, perca a fé, nada disso, mas é para que dependa dele. Lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Eles tinham dinheiro, tinham ouro, tinham prata, tinham animais, tinham tudo. Mas Deus os conduziu para o deserto, lá eles não tinham onde vender, não tinham onde trocar nada. Então lá eles dependiam de Deus, tudo, alimento, água, saúde, a roupa crescia, a roupa estava junto no corpo, o sapato, os pés cresciam, o sapato também, enfim, dependência total de Deus. Então muitas vezes nós estamos passando por situações bem difíceis na vida, mas não é para abandonar a Deus, jamais, é para se chegar mais a Ele ainda, porque Ele é a nossa única esperança verdadeira, é Deus. A lição, como sempre, tem 3 tópicos, e o primeiro tópico diz a tragédia de natureza econômica. Antes, porém, na introdução diz assim: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos um pecador revoltado e arrogante. Porque infelizmente nós só vemos por fora, só a aparência, né? Então os amigos julgavam por aquilo que viam, e nas próximas lições nós vamos ver que eles queriam que Jó confessasse o que estava acontecendo. Eles imaginavam que Jó sabia o que estava acontecendo, mas Jó não sabia de nada disso. Sobreveio sobre Jó toda aquela tragédia, mas ele não sabia de onde vinha. Então os amigos olhavam pela aparência e já faziam seus julgamentos. E aí a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer, na verdade não é nem para julgar, mas quando vai fazer as suas avaliações, tomar cuidado para não cometer o mesmo erro de achar que a gente conhece, porque na verdade quem conhece o interior do ser humano é só Deus. O sucesso na esfera comercial. Jó, como já passamos em outras lições, e também está na Bíblia, era um homem muito rico, tinha ovelha, tinha gado, tinha plantação, enfim, ele tinha de tudo. E quando começou o drama de Jó, então Satanás começou, com a permissão de Deus, é bom lembrar disso, começou a tocar em tudo aquilo que Jó tinha, começou a destruir. Então veio o prejuízo de tudo que ele tinha, os animais, veio fogo do céu, ou seja, imaginamos que seja raio que foi provocado por Satanás com Deus dando essa autorização a ele, né? Não podemos também imaginar que toda mudança atmosférica que acontece, vendavais, terremoto, enfim, seja obra de Satanás. Não, é Deus. Agora, se Deus permitir, o diabo pode fazer. No caso de Jó, foi permissão de Deus. Então, na esfera comercial, ele perdeu tudo que tinha. Ele era um grande empresário da época e perdeu as ovelhas, perdeu as jumentas, os camelos, enfim. Aí tem ele também tinha um grande sucesso na área do campo, com suas plantações, também perdeu. E também teve o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Mas o diabo não parou por aí. Ele também foi agir na esfera do campo.
destruindo toda a plantação. Então todas as áreas da vida de Jó foram afetadas pelo diabo, repito, com a permissão de Deus. O segundo tópico diz assim: tragédia de natureza familiar. Bom, se destruindo, se atacando a vida financeira, destruindo os animais, destruindo tudo aquilo que era do campo, tudo isso não fez com que Jó negasse a sua fé ou blasfemasse contra Deus. Então o diabo deixou por último, já planejado, a tocar então na sua família. Imagine, Fabiano, que tragédia que se abateu sobre Jó. Ele perdeu 10 filhos num só dia, né? E aí nós imaginamos, ou tentamos imaginar, a dor de um pai. Se imagine, perdeu os 10 filhos. Então, tudo que ele perdeu, tudo que ele tinha construído ao longo dos anos, com o seu esforço, com o seu trabalho, ele perdeu os seus servos, o pessoal que trabalhava para ele, enfim. E aí, e mesmo assim ele não blasfemava contra Deus. Então o diabo tocou naquilo que ele sabia que era de maior valor para Jó, que era a família. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. Então, imagine, né? Aí nós temos aqui também, aparece na narrativa da história de Jó, aparece também a esposa de Jó. E a frase que ela disse, né? Amaldiçoa Deus e morre. Essa frase é atribuída à esposa dele. Uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações, né? Eu estava falando um pouquinho antes de entrar aqui na gravação com o Fabiano, que muitos falam que ela disse para ele abençoar, outros dizem que ela fez uma análise com ele e disse: olha, já aconteceu de tudo e agora não tem mais o que fazer, então é melhor você pedir a Deus, então, que entrega-se a Deus de fato, que Ele te leve, que é melhor do que você está sofrendo. Não sabemos ao certo o que foi, mas sabemos que ela estava junto e ela viu tudo isso acontecer. Então, veja, ele perde a família, aparentemente a esposa parece que está meio contra ele também, não sabemos se ela também pensava igual aos amigos deles que vão entrar na história, na próxima lição começa, que ele tinha alguma coisa escondida, enfim. Mas o fato é que foi uma grande tragédia. E aqui, Fabiano, eu quero falar sobre o tempo, né? Você vê, não dava tempo para Jó pensar em nada. Quando Jó imaginava, ele estava recebendo uma notícia que ele imaginava que aquilo seria tudo, chegava outro e dizia: olha, aconteceu isso, morreu todo mundo, só sobrou eu. Só ficava um mensageiro para trazer as notícias. E aqui é interessante a gente ver observar uma coisa. O diabo, ele faz isso muito bem até hoje, que é não dar tempo. Ele quer eliminar o tempo da pessoa. Já não teve tempo de buscar a Deus, não teve tempo de nada. As coisas foram acontecendo assim, sucessivamente, rápido. Num dia só aconteceu tudo na vida dele. Ele não teve tempo para nada. Por quê? Porque quanto menos encurtasse o tempo, Satanás imaginaria que mais chance ele teria de que Jó negasse a Deus, que Jó blasfemasse contra Deus, que Jó deixasse a sua fé. Então veja, olha a importância do tempo. Hoje nós vivemos uma situação assim também. Não tem tempo mais para nada. Tem tempo para buscar a Deus, para ir na igreja, para fazer uma visita, para cuidar da família, enfim. O tempo que é para ser dedicado a Deus está sendo ocupado por outras coisas, na maioria das vezes trazidas por quem? Por Satanás. Veja, Fabiano, tem crente que para ler a Bíblia, para ir na igreja, ele não vai encontrar tempo, mas ficam por aí fazendo maratona assistindo maratonas de série, 12, 13, 14, sei lá quantas horas. Ora, quem tá tirando o seu tempo para a família, o seu tempo para você mesmo, para a igreja, para tudo aquilo que se diz que é de Deus? É o diabo. Por quê? Porque o maior interesse dele é que eu e você, nós não tenhamos tempo nenhum para Deus. Porque se eu não tiver tempo para Deus, eu vou me afastar de Deus. E quanto mais eu me afastar de Deus, maior é a possibilidade e a chance de ele entrar no lugar de Deus.
O apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas: não deis lugar ao diabo. Então, se Paulo diz que não é para dar lugar, é porque o diabo tem lugar. Então nós temos que tomar cuidado com isso, com o tempo. Paulo também diz que é para saber remir o tempo, né? Em Efésios capítulo 5, versículos 16, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Deixa eu ver se eu... Paulo diz assim, Paulo diz, vamos remir o tempo. Efésios capítulo 5, versículos 16, versículo 16, 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécio quer dizer louco, desequilibrado. E o versículo 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, uma das coisas que Satanás está aproveitando muito bem, ele e seus demônios, é tomar o tempo da pessoa. Ele tira o tempo que é de Deus não tem mais, e isso vai levar o quê? Vai levar à queda, né? O que significa remir? Resgatar, salvar, aproveitar bem aquilo que Deus dá. E nós vemos bem nessa lição que Jó não teve tempo para nada, era uma notícia ruim em cima da outra. O terceiro tópico fala da tragédia de natureza física e psicológica. Então veja, já foi atacado tudo que ele tinha, tudo que ele produzia, já teve o ataque dos seus filhos, já teve a repreensão da sua esposa, e agora o diabo também toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Então agora o inimigo, o adversário, vai tocar onde? Na saúde. Saúde física, coloca lá uma doença em Jó, uma chaga maligna, da planta do pé até o alto da cabeça. E isso causa dor, causa desconforto, enfim. Tudo isso ele passou e não blasfemou contra Deus. Ele até reclamou, nós vemos no livro que ele até fez umas reclamações, porque até seria normal isso, mas não blasfemou. Não proferiu palavras de blasfêmia, de ódio contra Deus, né? Às vezes a gente ouve pessoas revoltadas contra Deus. Por que aconteceu isso? Ora, aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse. Então, não sejamos revoltados contra Deus. Não é essa a nossa função. Somos servos de Deus. Que Deus nos livre de uma prova dessa que Jó passou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas se porventura vier alguma dessas provas, não blasfeme de Deus. Não abandone a Deus. Não abandone a tua igreja, o teu pastor, tua comunidade de fé. Continue servindo a Deus. Interessante também, Fabiano, que Deus, Ele não olha como nós olhamos. Ele não estava olhando na riqueza que Jó tinha, até porque depois no final nós vamos ver que Jó recebeu em dobro. Mas Deus estava olhando, era a fidelidade de Jó. Deus estava vendo, era que Deus conhecia Jó, sabia que Jó suportaria aquilo por amor a Deus. Então, não devemos desistir de servir a Deus por nada. O apóstolo Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Deus? A morte, a doença, a fome, a nudez, enfim, a perseguição. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós temos que continuar servindo, nós somos servos. E é para isso que nós estamos aqui na terra, para servir a Deus. Para servir a Deus com o que temos, com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos bens. É isso que nós temos que fazer. E quando vier as calamidades da vida, porque vem sobre todos nós, não vem? É desemprego, é doença na família, tem um monte de coisa que vem. Mas tenha fé, continue acreditando em Deus, continue firme,
Não cometa nenhum ato que você possa se arrepender depois. Continue firme, porque Deus é o único que pode aliviar a dor, que pode tirar a dor e que pode transformar a vida. Outro ponto importante também é que a promessa da vida eterna para nós, depois dessa terra, saindo daqui, é lá que está a promessa de Deus. Aqui na terra, como eu disse agora mesmo aqui na lição, Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então a promessa de Deus é para a vida eterna, porque por mais que uma pessoa viva, digamos aí 100, 120 anos, ainda o que é isso perto de uma eternidade que não vai ter fim? Então vamos suportar e vamos passar aqui na terra o que tivermos que passar, porque sabemos que Deus está conosco. O salmista no Salmo 23 diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor comigo vai estar lá. Então ele diz: ainda que eu passe, ele tinha consciência que ele poderia passar. E é isso que Jó vem nos ensinando. Jó foi fiel a Deus, temente a Deus, sofreu tudo aquilo, mas não abandonou o seu Deus. Então Satanás toca na saúde física e também na saúde mental. Não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução. Mas já no início de sua fala é possível perceber esse fato. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que as pessoas chegam a tal ponto. E é interessante notar aqui também que Jó desejou a morte, mas não fez nada, não foi atrás da morte. Jó não foi procurar tirar a sua vida de jeito nenhum, porque ele conhecia um princípio de Deus, que é o princípio: Deus dá a vida, Deus tira a vida. Jó não foi tentar contra a sua vida praticando suicídio, de jeito nenhum. Ele até desejou, ele falou: Senhor, que eu tivesse morrido, não tivesse nascido para ver tudo isso acontecer. Mas ele sabia que a vida pertence a Deus. E que a pessoa que comete o suicídio, pensando que está tirando todos os problemas, não está. Porque a alma e o espírito permanecem vivos. Eles não morrem. Como eu disse, tem a eternidade pela frente. Então vamos depositar a nossa força em Deus, a nossa coragem em Deus. Aconteça o que tiver que acontecer, mas Deus está no comando. E Ele vai dar o escape na hora certa. E se for o momento dele nos tirar da terra também, Ele vai tirar. E o mais importante é estar preparado para que assim que o corpo tombar na terra, o espírito e a alma já estejam nos braços do Senhor. Então Jó não procurou tirar a própria vida jamais. Ele até pediu para Deus que tirasse, mas Deus também não atendeu, também não tirou a vida dele. Então fica mais uma lição para nós. Não é tirando a vida que vai resolver o problema. Até porque quem se suicida, ele morre, ele vai embora, mas ele deixa o problema para a família, deixa o problema para os outros que estão aqui. Então de certa forma, até uma maneira egoísta de se pensar, de fugir do problema, mas deixar o outro para resolver. Não é isso. Com Deus nós temos que confiar nele, acreditar nele, porque Ele é o único que pode fazer. Ele deu a vida. E se Ele deu a vida, Ele é o único que pode tirar também. Então Jó teve a sua saúde mental também afetada por causa de tudo que passou, mas mesmo assim continuou firme com Deus e o resultado final foi maravilhoso. Nós veremos nas outras lições. A conclusão diz assim: lembrando sempre os alunos, Fabiano, alunos e alunas da escola dominical, tanto de Curitiba como do Brasil, onde você estiver vendo, que domingo vá até a sua igreja às 9 horas da manhã, ou conforme for o horário da localidade em que você congrega. Vá a uma Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná, no Brasil, ou em outra igreja que também usa o método de assembleia, da escola bíblica dominical, do ensinamento, porque na sala você vai aprender muito mais, o tempo é maior, as perguntas são mais, tem mais gente, tem mais aluno, e o professor vai respondendo e você vai aprender muito mais ainda. Sem contar que você vai vir participar da comunhão junto com os teus
irmãos de fé, com o pastor da igreja, com o superintendente, que está sempre de braços abertos para receber a todos que venham no domingo para a escola bíblica dominical. Nessa lição vimos o drama de Jó, que foi provocado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Então, essa é a lição que nós aprendemos hoje. Permanecer em pé diante da provação. Não ter apego àquilo que Deus te deu. Se você tem, use bem para você, ajude, mas não se apegue àquilo. Os bens materiais vão ficar. A garantia de salvação é para a nossa alma. Então, tudo que temos aqui, que seja instrumento de bênção para nós e também para as pessoas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.